Hoje não teve introdução e não é nem tão bom tarde a todos, porque a gente veio falar um pouquinho sobre a história do Stephen Hawking, que morreu aí essa semana, né? Como vocês já viram. Várias pessoas já fizeram uma homenagem mais voltadas ao caminho dele na divulgação científica, mas a gente resolveu partir para um outro caminho aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre a doença que assolou a vida dele e também sobre as colaborações na física que ele fez. E para isso o Caio, do Caio na Aula, vai ajudar a gente mais pro final do vídeo. Infelizmente, a gente perdeu o maior personagem da ciência do século, né? Mas a ciência é feita por várias pessoas e a gente vai continuar seguindo esse caminho aí que o Hawking deixou. E com certeza o nosso canal é uma consequência do trabalho do Hawking, com o trabalho do Carl Sagan, agora mais recentemente do Neil deGrasse Tyson e de vários divulgadores e divulgadoras científicas. Por isso, a gente decidiu começar falando sobre ela. E ela não é uma mulher, ela é esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que a gente falou, que acompanhou o Stephen a vida inteira. Quando ele tinha 20 anos, mais ou menos, um pouco depois, ele foi diagnosticado com essa doença e os médicos deram um pouco mais de um ano de vida de expectativa para ele. Só que o que ninguém esperava é que ele fosse viver até os 70 e muitos anos de idade, né? Isso foi uma surpresa. Mas, apesar de ser raro, acontece com algumas pessoas que têm essa doença. Essa doença começa a se desenvolver na fase adulta e acontece que os neurônios motores, ou seja, aqueles que são responsáveis pela geração do movimento em si, começam a ser degenerados. As pessoas vão perdendo movimento em todos os membros, então elas vão parando de conseguir andar, pegar coisas. E nas fases mais finais, a deglutição começa a ser prejudicada, então as pessoas não conseguem engolir mais e quando a pessoa está para morrer, ela para de respirar. 90% dos casos conhecidos são esporádicos, enquanto os outros 10% são hereditários, ou seja, esses 10% são passados de pai para filho, de mãe para filho, enquanto os outros 90% acontecem por todas as outras causas conhecidas. No caso das doenças hereditárias, elas são ligadas a um gene autossômico dominante. Então, os pais têm sempre a chance de 50% de passar para o filho, independente de quantos filhos tiverem. Se você tiver 2 filhos, os 2 vão ter 50% de chance de desenvolver essa doença. Então, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem vários casos ligados a ela hereditária, é de extrema importância que a gente pesquise sobre isso, que a gente veja nos genes, na genômica, o que está levando aquela doença a ser desenvolvida. Vários genes ligados a essa doença já foram descobertos em vários lugares do mundo. E como as pessoas fazem isso para descobrir? A gente sequencia o genoma desses doentes e compara entre todos eles quais genes estão mutados, diferencialmente com relação às pessoas normais, que não têm essa doença. Assim a gente pode ver quais genes estão se destacando e, consequentemente, a gente liga esses genes a essa doença. Aqui no Brasil, mais especificamente na USP, o Centro de Estudos de Genoma Humano e Células-Tronco foi responsável por avançar demais a pesquisa sobre ela aqui no Brasil. Em 2004, eles juntaram 6 famílias brasileiras que tinham a ela familiar, que a gente chama, que é quando várias pessoas da sua família desenvolvem a doença. E assim, fazendo esse estudo estatístico que eu falei agora há pouco, eles conseguiram descobrir o gene VAP-B, que é esse nome que está aparecendo aqui, como relacionado à doença. E eles ligaram esse gene ao transporte celular, ou seja, no neurônio lá, que é aquela célula alongada, várias vesículas, várias coisas são transportadas de um lado até o outro da célula, e esse gene estaria muito relacionado com isso. Com essas informações e por meio de uns cálculos já conhecidos na biologia, eles conseguiram saber que essas 6 famílias têm um ancestral em comum que passou esse gene mutado há 500 anos. E isso também bate com os relatos deles de ancestrais portugueses. Então, os cientistas puderam ligar a colonização portuguesa com esse ancestral em comum há 500 anos. E eles descobriram que esse primeiro gene VAP-B que mutou veio de um português que veio para o Brasil, então acabou passando para os descendentes e hoje a gente tem essas famílias com essa ela familiar aqui no Brasil. Ainda não encontraram um tratamento
mas existem várias coisas para atenuar os sintomas da doença, embora não tenha cura, né? As pessoas costumam fazer fisioterapia tanto dos membros quanto de fala, sempre fazer aconselhamento genético para ver como vai progredir sua doença, o que pode ser feito com relação a isso, e também está sempre passando num neurologista. E todos esses avanços só foram possíveis por causa da ciência de base, tão desvalorizada aqui no Brasil, e era o que o Hawkins fazia. Então, se você gostava do trabalho dele de divulgação científica da física e da ciência como geral, valorize também a ciência de base, porque a gente sofre muito com os cortes que estão acontecendo aqui no Brasil. E os estudos hoje aqui já estão muito mais avançados. Você pode ver isso numa apostila que o Instituto Paulo Gontijo fez em conjunto com vários cientistas da área aqui no Brasil, inclusive a Maiana Zatz aqui da Biologia da USP, lá de Genoma Humano, e isso está disponível gratuitamente para você baixar, e por causa dos fundos levantados lá com o desafio do balde de gelo em 2014, eles conseguiram imprimir para várias pessoas que sofrem dessa doença e para as famílias gratuitamente. Infelizmente, aqui no Brasil, o desafio do balde de gelo levantou mais ou menos R$20 mil, foi muito pouco, comparado com os 400 milhões de reais que levantou nos Estados Unidos. E todo esse dinheiro lá de fora foi para a ALS Association, que é uma organização sem fins lucrativos que é destinada a financiar pesquisa sobre essa doença nos Estados Unidos. E com isso, com esse financiamento, eles conseguiram desenvolver 6 pesquisas diferentes, e uma dessas pesquisas acabou publicando na Nature Genetics, que é uma das revistas mais importantes do mundo na área, a descrição de um gene novo relacionado a ela, que é o NEK1, e esse gene está envolvido com a diferenciação do axônio, aquela parte prolongada no neurônio. E a partir disso, várias pesquisas foram desenvolvidas também. Isso foi em 2014, 2015, então hoje, em 2018, já tem muita coisa nova. E tem vários links aqui embaixo se você tem interesse no assunto para você pesquisar e saber um pouco mais. O tratamento hoje é feito com fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória, psicoterapia, nutrição e visitas frequentes ao neurologista. Infelizmente ainda não tem remédios que possam tratar ela, mas para um futuro próximo a gente já espera que eles cheguem ao mercado e também que a terapia genética possa curar essas pessoas, pelo menos os casos hereditários. E agora a gente vai chamar o Caio, que eu tinha falado lá no começo, para falar um pouquinho mais das importâncias no campo da física, desse gênio da ciência. Olá, mano. Meu nome é Caio Dall'Acqua, eu faço física e tenho um canal no YouTube onde eu trato de vários temas relacionados à ciência e tecnologia. Eu tô aqui para falar um pouco sobre o legado do cosmólogo Stephen Hawking para a física. A ideia aqui não é resumir todo o trabalho que o Hawking fez durante sua vida para a física, mas sim pegar um dos trabalhos que talvez, se não for o mais importante, está certamente entre os mais importantes que ele fez, e mostrar um pouco com isso da relevância que o Hawking tem para a comunidade científica do ponto de vista de física. Esse trabalho que, como eu já disse, se não for o mais importante do Hawking, certamente está entre os mais importantes, tem a ver com o que hoje a comunidade científica chama de radiação Hawking. O que acontece? Na década de 70, o Hawking publicou um trabalho mostrando que buracos negros, aqueles corpos astronômicos que têm gravidades imensas ao redor deles e tal, dos quais nem mesmo a luz consegue escapar, tamanha é a força gravitacional por ali, o Hawking mostrou que esses buracos negros eles emitem uma radiação térmica, que é o que hoje o pessoal chama de radiação Hawking, e ele fez isso de uma maneira bastante formal. Bom, e acontece que física é uma ciência empírica, física é uma ciência experimental, ou seja, quem diz se algo realmente é verdade é a própria natureza. Por mais que existam desenvolvimentos teóricos, quem bate o martelo mesmo são os testes na natureza. E a radiação Hawking ela ainda não foi verificada diretamente, ela não foi comprovada experimentalmente de forma direta. E esse talvez seja o principal motivo pelo qual o Hawking não ganhou o prêmio Nobel. Essa abordagem, além de muito genérica, ela é bastante precisa. Então ela pode e até é bastante usada para descrever esse tipo de sistemas, ainda que a radiação Hawking não exista de fato na natureza. E na física tem muito disso, artifícios matemáticos que nos permitem estudar diversos sistemas, ainda que esses artifícios não estejam presentes aí na realidade.
Então, o resumo desse trabalho do Hawking é que ele conseguiu verificar de maneira formal, ou seja, com uma matemática rigorosa ali por trás, com um embasamento teórico bem forte, que buracos negros têm sim uma natureza térmica. Para finalizar a minha parte aqui, queria só deixar claro que, embora o Hawking seja importante na física e muito importante na divulgação científica, a ciência, a construção do conhecimento científico, não é a obra de uma meia dúzia de super-heróis. A ciência é uma obra coletiva, é uma construção coletiva. Ainda que a comunidade científica sinta a perda do Hawking tanto do ponto de vista sentimental quanto intelectual, a ciência continua. Outros Hawkings virão e talvez você que está assistindo esse vídeo seja um deles. Como eu falei, todas as referências que a gente usou para esse vídeo estão linkadas aqui embaixo e você pode acompanhar nossas redes sociais com mais postagens sobre o Stephen que a gente fez nesses dias. Tem textos no Facebook, imagens no Instagram e vários posts no Twitter. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente e é isso aí.